Todos os meus namorados concordam, o multiculturalismo é a nossa maior força. Os governos ocidentais frequentemente exaltam o multiculturalismo e a diversidade como forças absolutas, criando narrativas de sociedades enriquecidas forjadas na prosperidade compartilhada e no respeito mútuo. No entanto, olhando para a história, só consegui encontrar 3 exemplos de sociedades multiculturais, que não precisaram do peso de um sistema de controle abertamente autoritário para manter seu mosaico de culturas sob controle. E isso revela uma ironia muito marcante. Os raros exemplos pré-modernos de pluralismo multirracial e multirreligioso, como a corrupção oligárquica de Cartago, que consolidou o favorecimento das elites, e as redes clientelistas de Roma, que eram terreno fértil para conflitos entre facções. E as cidades-estados suaílis e sua dependência de economias brutais baseadas na escravidão. Bem, eles sustentaram seus frágeis equilíbrios por meio da exploração e não de uma verdadeira harmonia. E isso ressalta como esses sistemas se equilibravam na coerção sob a aparência de tolerância. A guerra civil está chegando, colapso, e então guerra civil, guerra civil. Mais recentemente, podemos observar a grande limpeza étnica após a Segunda Guerra Mundial. Mas para os propósitos desta apresentação, vamos analisar um conflito que trouxe caos para uma região inteira e ainda está na memória de pessoas vivas. E esse é o caso dos anos 1990 e dos Balcãs, que implodiram em um caldeirão de guerras étnicas e religiosas quando o frágil mosaico multiétnico da Iugoslávia se desfez em meio ao colapso econômico e à morte de seu líder forte, Josip Tito, em 1980, que por muito tempo reprimiu divisões latentes e, ao fazer isso, colapsou as sociedades outrora coesas em enclaves particionados de ódio e deslocamento, que tiraram a vida de mais de 10.000 pessoas. De acordo com pesquisas realizadas nos últimos 2 anos, entre 40% e 47% dos americanos acreditam que uma guerra civil é muito provável nos próximos 10 anos ou ainda em suas vidas. E isso tem sido combustível para muitas celebridades por muitos anos. Claro, a guerra civil está chegando ao fim. À direita. Isso não significa que essas celebridades estejam erradas. Entra David Betts, um professor do King's College de Londres e especialista no assunto, que ganhou muita atenção do público recentemente por suas teorias sobre o potencial de uma futura guerra civil no Ocidente. Seus pontos de vista se baseiam no enfraquecimento do tecido social, na perda de legitimidade, especialmente no governo, e nas mudanças demográficas massivas que estão acontecendo atualmente nos países ocidentais, criando as circunstâncias perfeitas para uma tempestade perfeita nesse sentido. Está chegando uma guerra civil. Estados Unidos da América contra os alienígenas. Quer dizer, o governo. Mas, se um colapso realmente acontecer, o que pode ser feito para aumentar as chances de sobrevivência sua e da sua família em tempos tão caóticos? Para esse fim, enquanto eu pesquisava bastante, encontrei um artigo escrito há cerca de 7 anos por um homem que viveu as guerras civis que devastaram os Balcãs nos anos 1990, e ele intitulou o artigo de Um Ano no Inferno, e suas experiências sobre como sobreviveu em uma cidade de 6.000 pessoas sem água, eletricidade, gasolina, assistência médica, defesa civil, serviços ou governo centralizado. Bem, ele oferece percepções muito aguçadas. E nele ele descreve o que esperar e o que é necessário para sobreviver a esses eventos, e muitos desses pontos podem te surpreender. Ele começa relembrando os anos entre 1992 e 1995, quando passou um ano em sua cidade sitiada, o que resultou em um colapso total da sociedade. O bloqueio provocou anarquia, sem exército ou polícia, apenas grupos armados protegendo as casas. As preparações, é claro, eram diferentes. A maioria tinha comida para pelo menos alguns dias, no máximo, além de pistolas para proteção. Poucos tinham rifles ou espingardas. Gangues armadas surgiram em 2 meses.
assim como saques e o colapso de infraestruturas como hospitais. Sua família, cerca de 15 pessoas em uma casa grande com 6 pistolas e 3 AK-47, sobreviveu quase toda. Os Estados Unidos, por sua vez, lançavam rações meal, ready to eat a cada 10 dias mais ou menos, mas isso estava muito aquém das necessidades das pessoas na cidade bloqueada. Jardins particulares eram raros. No terceiro mês, a fome e o frio já haviam matado muitos sobreviventes. Queimaram portas, pisos e móveis das casas vazias ao redor para se aquecer. Doenças, principalmente causadas por água contaminada, tiraram muitas vidas. E as dietas de sobrevivência dependiam de água da chuva coletada, pombos e até ratos. A moeda logo perdeu todo o valor e foi substituída por um sistema brutal de escambo. Por exemplo, carne enlatada podia ser trocada por favores sexuais de mães desesperadas e jovens garotas. Lutas ferozes surgiram por armas, munição, velas, isqueiros, antibióticos, combustível, baterias e comida, corroendo a decência humana e transformando homens comuns em monstros. No final das contas, a força coletiva se mostrou essencial. Indivíduos isolados, por mais bem armados que estivessem, enfrentavam inevitavelmente roubo e morte. E ele enfatizou muito que ninguém consegue passar por uma situação dessas sozinho. A cidade foi dividida em comunidades baseadas em ruas. Minha rua tinha cerca de 15 a 20 casas e fazíamos patrulhas de 5 homens armados para nos proteger de gangues e saqueadores. As trocas ocorriam em uma rua comercial organizada, mas ir até lá era arriscado devido aos atiradores e bandidos que roubavam as pessoas. Fui lá só 2 vezes para buscar itens essenciais raros, como antibióticos e outros remédios. Ninguém usava automóveis, pois as ruas estavam cheias de destroços e veículos abandonados, além da gasolina ser muito cara. As viagens só aconteciam à noite, nunca sozinho ou em grandes grupos, mas sim em pequenos grupos de 2 ou 3 pessoas. Homens armados avançando rápido pelas sombras e ruínas, não por estradas abertas. As gangues variavam de 10 a 15 homens, algumas com até 50 integrantes. Mesmo assim, muitos eram homens comuns, pais e avós, mas também matavam e roubavam. Não havia pessoas claramente boas ou más. A maioria ocupava um meio-termo cinzento. Para visualizar as circunstâncias terríveis, pense nisso como voltar à Idade da Pedra. Eu tinha um botijão de gás, mas evitei usá-lo para aquecimento por ser caro. Em vez disso, fabriquei um bico para recarregar isqueiros, que eram valiosos. Eu recarregava isqueiros vazios em troca de comida ou vela. Como paramédico, minha experiência foi meu principal trunfo. Em crises, curiosidade e habilidades valem mais que ouro. Suprimentos acabam, habilidades ficam. Incentivo que aprendam a consertar tudo de sapatos a pessoas. Meu vizinho, que sabia fazer querosene para lampiões, nunca passou fome. Isso depende. Se você pretende viver de roubo, tudo o que precisa são armas e munição, muita munição. Caso contrário, eu recomendava estocar comida, itens de higiene, pilhas, acumuladores e pequenos itens para troca, como facas, isqueiros, pederneiras e sabão. Também sugeria álcool durável, como o uísque barato para troca. A má higiene causou muitas mortes, por isso enfatizei acumular itens essenciais como sacos de lixo, papel higiênico e descartáveis. Dei prioridade aos suprimentos de higiene em vez da comida, observando que se pode caçar um pombo ou coletar plantas, mas não conseguir desinfetante. Itens essenciais incluíam detergentes, água sanitária, sabão, luvas e máscaras. Ressaltei a importância dos primeiros socorros para tratar feridas e queimaduras. Como achar um médico voluntário era difícil, incentivei o aprendizado sobre antibióticos e a criação de estoque. Armas comuns, simples e fáceis de esconder são melhores. Também sugeri rifles para defesa. Itens compactos e discretos são preferíveis aos chamativos. Um gerador se destaca, mas 1000 isqueiros B e C são portáteis, acessíveis e têm valor de troca. Coletávamos água da chuva em 4 barris grandes e a fervíamos, pois o rio próximo logo ficou poluído. Ressaltei a necessidade de recipientes para a água, como barris e baldes. Troquei todo o ouro da casa por munição, mas o dinheiro rapidamente perdeu o valor. Trocávamos tudo o que precisávamos por escambo. Sim, mas café e cigarros eram ainda mais caros.
Troquei o álcool que tinha sem problemas. O consumo de álcool cresceu 10 vezes em relação ao tempo de paz, mas é mais útil estocar cigarros, isqueiros e pilhas. Eles são mais compactos. No início dos problemas, a polícia confiscou várias armas. Esconda-as. Em caso de agitação, o governo pode tentar apreender armas registradas. Nunca esqueça isso. Mas lembre-se, o momento mais difícil são os primeiros dias e você pode não ter tempo de encontrar uma arma para proteger sua família. Estar desarmado em situações caóticas é péssimo. O essencial é possuir armas e munição. Durante a guerra, usei defesas simples, sacos de areia e pedras nas janelas e destroços no portão. Um vizinho criou uma passagem secreta através de uma parede para as ruínas ao lado. Curiosamente, casas com muitos alarmes e grades foram as primeiras saqueadas, pois sua proteção chamava a atenção dos invasores. Torne sua casa menos atraente e armazene armas e munição para afastar invasores. Mas quanta munição? O máximo possível. É fundamental manter alguém sempre vigiando as ruas. Organização eficiente é essencial contra ataques de gangues. O confinamento em casa evitava atiradores de elite. Ruas vazias facilitavam confrontos próximos. No início, os fracos caem. Depois, os demais lutam. Não havia um exército organizado. Cada homem lutava. Todos estavam armados, prontos para se defender. Além disso, nunca use itens de qualidade ao sair. Alguém vai te matar e levar eles. Nem leve arma longa, cara. Chama atenção. Cavei latrinas com pás num terreno próximo de casa. Uma tarefa suja que lavava com água da chuva, pois o rio era perigoso demais. Sem papel higiênico, eu teria trocado qualquer um que encontrasse. Era um negócio sujo. A maioria dos ferimentos vinha de tiros. Sem especialista ou equipamento, um homem ferido que encontrasse um médico tinha cerca de 30% de chance de sobreviver. Muitas pessoas morriam por infecções de ferimentos leves, frequentemente de forma tola. Uma diarreia pode matar em dias, sem remédio e água. Havia muitas doenças de pele e intoxicações alimentares. Não havia nada que você pudesse fazer a respeito. A higiene é muito importante, assim como ter o máximo de remédios possível, especialmente antibióticos. No geral, o que ele enfatizou é que os políticos continuavam repetindo o mesmo mantra, que tudo estava indo bem e tudo estava conforme o planejado e que não havia motivo para ninguém se preocupar. Mas foi aí que o céu desabou sobre as cabeças deles. Além disso, que você vai precisar de coisas para trocar, mas nunca faça trocas em casa e nunca em grandes quantidades. Além disso, nunca deixe ninguém saber o que você tem ou quanto você tem. No início do momento em que tudo desanda, fique dentro de casa, bem armado e preparado, esperando e avaliando suas opções. Super defesas e super armas não valem nada. Se as pessoas acharem que devem roubar de você porque você é lucrativo, elas vão fazer isso. É só uma questão de tempo e do número de armas e mãos. Acima de tudo, você vai precisar de armas e munição. Primeiro e segundo, todo o restante depende do que você pode obter e trocar. Se você não tiver algo, sempre haverá alguém com quem trocar. Mas se você não tiver armas ou munição, não haverá troca para você. E muito importante, não pense em grandes grupos como bocas extras. Grupos grandes significam mais armas, mais força, e a partir daí, cada um se prepara por conta própria. Então, o que você acha? Deixe suas opiniões e possíveis acréscimos a essa lista na seção de comentários abaixo. Sempre confira se ainda está inscrito, pois o YouTube já removeu dezenas de milhares de inscritos deste canal.